Esse é o gráfico das 500 maiores empresas de cada país, agrupados um com os outros. E a gente percebe aqui que os Estados Unidos é praticamente metade do mundo inteiro. Ou seja, as empresas dos Estados Unidos são muito grandes, elas são de um mercado muito consolidado, tendem a ser as mais seguras e tendem a ser as mais desenvolvidas. Beleza, mas como é que eu faço para investir nos Estados Unidos? Existem diversas formas. Todo mundo quer ter um pouquinho de exposição com o dólar, mas hoje eu quero te dar algumas ideias que vão facilitar muito para você que ainda não tem uma carteira muito consolidada, está começando agora e não quer ter que pagar aquele spread, aquela taxa de tirar o dinheiro do Brasil, não conseguir simplificar o imposto de renda, ter que fazer toda essa movimentação para, depois de muito trabalho, vir aqui no SP500, escolher uma ação e assim por diante. Então, existem ótimas ações para serem compradas no exterior. Sim, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Nvidia, tantas boas empresas, as maiores do mundo, diga-se de passagem. Só que isso aqui dá trabalho. Não é simples você comprar uma empresa, precisa acompanhar todas as finanças dela. O que é bom mesmo de se fazer é comprar todas elas. Só que comprar todas elas é caro, dá trabalho e custa muito dinheiro. Então, o que foi criado? Foram criados os ETFs. ETF do inglês significa Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo de investimentos negociados em bolsa. Mas não é um fundo de investimento comum, talvez daquele que você já ouviu falar, de um gestor que escolhe que ações comprar, que ações vender, o que fazer em cada momento. Um ETF ele é diferente porque ele geralmente segue um índice, tanto de renda fixa quanto de renda variável, mas que você acaba comprando muitos ativos de uma vez só. Vou dar exemplo aqui dos melhores, na minha opinião. Tem o SPY, o QQQ e o IVV. Esses ETFs, eles basicamente estão juntando empresas americanas, das bolsas americanas, em um ativo só. Então, o SPY e o IVV, basicamente, é o SP500. Muda alguma coisinha, muda a taxa de performance, muda a taxa de administração, mas basicamente é a mesma coisa. O QQQ é o índice Nasdaq, as empresas mais focadas na tecnologia. Ah, mas tem empresas que estão nos dois ETFs. Tem empresas que estão nos dois ETFs porque estão nos dois índices. Também tem o DIA, que é o Dow Jones, outro índice muito importante. Mas existem uma série, uma infinidade de ETFs, principalmente falando de mercado americano, que você pode escolher. Então, eu quero me expor apenas a empresas do setor aqui de tecnologia. Então, por exemplo, existe aqui o XLK, que ele simplesmente vai reunir uma série de ações daquele setor específico para você, enfim, se expor se aquilo estiver de acordo com a sua carteira. Existem também os alavancados e os inversos. Os alavancados, eles vão alavancar a variação daquele índice. Por exemplo, aqui a gente tem o TQQQ, né? É o Triple Q. Ele, na realidade, triplica a variação do índice Nasdaq. É um ETF alavancado. Ah, mas faz sentido ter na carteira? Não, depende. Geralmente não. Mas tem os inversos também, o SQQQ. Ou seja, para cada 1% que a Nasdaq sobe, ele cai 3. Ele faz ao contrário e alavancado. Mas esses ativos, eles são muito específicos. Vamos nos ater aqui aos básicos. Existem também ETFs de países. Por exemplo, o EWZ, Brasil. Esse aqui é o nosso Ibovespa dolarizado nos olhos do americano. Então, quando os americanos querem investir no Brasil, mas não querem trazer o dinheiro para cá, eles podem simplesmente comprar o EWZ nas corretoras estrangeiras e pronto, estão expostos a empresas do Brasil. Ah, mas como assim? Vou abrir aqui para a gente ver. Olha só, EWZ, iShares, MSI Brasil. Então, aqui embaixo a gente tem a composição do fundo, várias informações importantes, mas o que tem dentro desse ETF é aqui, ó, Vale, Petrobras, Itaú, a outra Petrobras, né, PT3, PT4, tem VEG, Bradesco, B3 e assim vai. Ou seja, é uma seleção de ativos brasileiros. Não é exatamente o Ibovespa, mas é muito próximo. Muito bem, então isso aqui é um ETF pro estrangeiro investir no Brasil. Mas será que não existe também algum tipo de ETF para nós investirmos lá fora? E aí, consultando o site da B3, existem uma série de ETFs listados que a gente pode nos expor, escolhendo certo, claro. Então, aqui olhando os ETFs que estão na B3, existem diversos tipos de índices aqui que estão listados em bolsa de diversos setores. Então, tem aqui ó, agro, Ibov, Banco do Brasil, Fundo de Índice, Diversidade,
Aqui existe uma segmentação aqui, ó, de small caps. Tem ETFs de renda fixa também. Aqui a gente já tem o QQQ, lembra da Nasdaq? Tá aqui. Existem ETFs de cripto, Bitcoin também. Existem também ETFs bem específicos aqui na Bolsa Brasileira, como por exemplo o FANG Plus, que é Facebook, Apple, Netflix e Google. Esse índice ele vai mudando, uma hora é Apple, outra hora é Amazon, mas existe também um ETF só para essas empresas. O meu ponto é, são soluções de investimentos que possibilitam você, com um único ativo, estar bem diversificado. Beleza, mas qual que eu tenho que escolher? E aí, existem várias possibilidades. A gente vai olhar 3 delas e eu vou te falar aqui o mais me interesso, né? A primeira delas é o QQQ, aqui é a Nasdaq, são ativos um pouco mais relacionados com tecnologia e é um índice que acaba oscilando um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais comparado com o SP500. Então, aqui tem a página da gestora que faz o fundo e aqui a gente já vê a primeira grande vantagem dos ETFs. A taxa de administração ela é muito mais baixa do que um índice de gestão ativa. Lembrem, ETF é um índice de gestão passiva. Ele vai seguir um índice que já existe. Esse índice ele tem várias empresas, ou seja, você está comprando várias empresas com um único ativo, com uma taxa barata e estando diversificado. Um fundo de gestão ativa, que é que o gestor escolhe quais ações comprar, que é aquilo que ele às vezes vai mal por muito tempo, ou ele vai muito bem por um certo tempo também, esse fundo ele geralmente tem uma taxa de administração mais alta, 2% às vezes, e também uma taxa de performance. Justo, é uma opção de produto, várias pessoas gostam, eu não gosto muito. Então eu prefiro muito mais deixar num índice passivo. Por quê? Porque eu vou estar comprando o benchmark do mercado. Lembra daquela história de que nos últimos 20 anos ninguém consegue bater o SP500? Ou se tem alguém que consegue, são muito poucos. É esse tipo de produto que vale a pena investir. Por quê? Você vai estar junto com a média e fazendo os aportes nas horas certas, você consegue rentabilizar mais do que o índice em si. Então, olhando rapidamente aqui a lâmina do QQQI11, que é um fundo listado em bolsa aqui no Brasil, na B3, a gente tem algumas informações específicas, uma pequena variação do índice Nasdaq, não é exatamente o índice Nasdaq, mas ele vai mostrar aqui as principais holdings aqui, né, os principais ativos que estão comprados aqui nesse ETF. Então tem Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta. Então todas essas empresas, elas estão dentro daquele ETF. Qual ETF? De novo, QQQI11. Ah, esse aqui é o meu preferido. Não, não é, mas ele é uma ótima opção. Só que ele não tem tanta liquidez assim quanto o terceiro que eu vou falar hoje. Então, ótimo ativo focado aí mais em empresas de tecnologia. O segundo deles, na mesma gestora, é o SPY11. O SPY é do SP500, lembrem. Aqui a gente tem, no screener, a gente tem aqui o SPY sendo um principal ETF lá fora, né, dos estrangeiros, que negocia SP500, junto com o IVV, mas o SPY acaba sendo até um pouco mais famoso. De novo, taxa de administração muito baixa, os dividendos dos ETFs eles são reinvestidos automaticamente, ou seja, ele não vai cair na sua conta, e aí você não vai precisar comprar mais cotas, ou então esperar até ter dinheiro, pagar de novo a corretagem, ou enfim, ou as taxas de emolumento lá da B3, então já é reinvestido automaticamente. Quais os outros detalhes aqui do fundo SPY11? Aqui na realidade ele vai seguir o NeoSPY, então não é exatamente o SP500, mas ele vai ter uma carteira de opções aqui, ali dentro, de acordo com o gestor, mas é algo muito menor. Então, a tendência é ele seguir o SP500 com uma certa discrepância para alguns momentos, tá? De novo, não é a minha escolha preferida, justamente por causa dessas estratégias de compra de opções, que às vezes não vai dar muito certo, mas é uma ótima opção também. Quais as empresas que estão aqui nesse ETF? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que é o Google, né? Então, aqui estão os percentuais. De novo, as empresas, como elas são muito grandes, elas geralmente estão em vários ETFs, tá? Isso aqui é bem normal. Mas, quando a gente lista todas elas, às vezes realmente difere um pouquinho, principalmente pelos setores, tá? E por último, eu trago aqui o meu ETF preferido da B3, que é o IVVB11. O que é o IVVB11? Ele é um ETF aqui da BlackRock. BlackRock é dona praticamente da metade do mundo. E ele é simplesmente o SP500 dolarizado. Ou seja, você está no Brasil, você vai na corretora, compra esse ativo com os seus reais,
Não paga corretagem de spread de câmbio, não paga taxas de retirada de dinheiro do país, não paga IOF. Você vai lá, compra esse ativo e você vai estar exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que geralmente são as maiores do mundo, em dólar. Ou seja, você vai estar se beneficiando tanto dessas empresas quanto da possível valorização do dólar. Ah, mas o dólar pode cair. É verdade, o dólar pode cair. Mas essas empresas, elas podem subir. Alguns dados rápidos aqui sobre o IVVB11, ele mostra aqui também que os rendimentos, todos aqueles dividendos que essas empresas vão pagando, eles são automaticamente reinvestidos na cota, então você não precisa fazer isso, é automático. Esse ETF ele acaba sendo um pouco mais líquido do que os outros, um pouco não, né? Muito mais líquido do que os outros. E aí eu quero mostrar para vocês, olha só que interessante a comparação do IVVB11 com o SP500 e com o dólar na mesma tela. Vou até deixar assim, vai dar para ver um pouco maior. Olha só que interessante. Então, no ano de 2024, deixa eu colocar aqui o ano de 2024, praticamente aqui no ano de 2024, tá? A gente tem o IVVB11 subindo 36%. Inclusive, hoje rompeu o topo histórico. Então, o que é o IVVB11 na prática? Ele é a soma do SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com a nossa variação do dólar. Ou seja, o SP500 ele subiu 17% nesse período. E o dólar subiu aqui 15, quase 16. Somando isso daqui, vai dar uns 33, 34, depende um pouquinho. E não é exatamente a variação do IVV, tá? Tem uma diferençazinha de uns 2%, às vezes para mais, às vezes para menos, porque a carteira ela rebalanceia diferente do SP500, mas a diferença é pequena, faz parte. E olha que interessante, o IVVB11 ele já rompeu o topo histórico, sendo que o SP500 não rompeu ainda, mas o dólar, por ter se valorizado ao longo do tempo e estar mais valorizado hoje do que o topo anterior recente, ele empurrou o IVVB11 para cima. Então a gente tem aqui um ativo, de novo, exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos e também exposto ao dólar. E você compra ele na B3 pela sua corretora com reais, né? Não precisa transferir para dólar, não precisa fazer o câmbio e vai pagar o imposto normal, sem precisar pagar IOF, sem precisar fazer toda aquela gestão do imposto de renda e sendo muito mais fácil. Essa é a minha escolha preferida, é um dos fundos que eu mais gosto e se você tem mais interesse, estude e pode ser que ele faça muito sentido para sua carteira também. Se você gostou, deixa um like e se inscreva.